Olá, virginianos, tudo bem com vocês? Vamos fazer a tiragem hoje da terceira semana de novembro para saber aí o que te espera, como é que você pode se preparar, tá bom? Antes de mais nada, eu vou te pedir desculpa pelo som. Os últimos vídeos que eu fiz estava horrível o som, o microfone quebrou e hoje eu estou improvisando e eu sei que o microfone que eu estou usando está fazendo um zumbido, mas os próximos vão melhorar, tá? Porque tá para chegar o microfone novo. Bom, vamos lá. Lembrando que é uma tiragem coletiva que pode ressoar com você ou não, e tá tudo bem se não ressoar, a gente tá falando com muita gente. Se ressoar, por favor, comentem, eu vou gostar de saber. Se não ressoar, gente, vocês assistam vídeos de outros signos que tem forte no seu mapa, e a gente também pode fazer uma consulta individual. Você pode me chamar, eu vou deixar o meu número ali no, na descrição do vídeo para você, se você tiver interesse, tá bom? Vou pedir também, por favor, para vocês se inscreverem no canal, dar um joinha, uma hypada, qualquer coisa que ajude a ampliar aí o canal, chegar em mais pessoas, eu vou ficar muito agradecida, tá? Então vamos começar com esse oráculo aqui, que a gente vai começar para saber ali do que a gente vai falar, né? Vamos pedir para o universo, então, me fazer de canal limpo e direto, para que, através dessas cartas, eu encontre as respostas que busco, as mensagens que procuro, sem interferência das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus desejos, dos meus medos, para que os virginianos encontrem aí a mensagem mais clara, limpa e direta possível. Então vamos lá, gente, vamos tirar uma cartinha desse oráculo para ver o que ele pode dizer para nós. Estou batendo no microfone improvisado aqui. Peraí. Vamos lá. Transcendência. Alcance o sucesso. Transcender para alcançar o sucesso. Muitas vezes a gente se limita, né? Muitas vezes a gente acha que o sucesso está num caminho que a gente está seguindo, às vezes a gente não está alcançando e a gente não percebe que precisa mudar o rumo, né? O sucesso, gente, a gente alcança quando a gente encontra a forma de viver que traz mais satisfação para a gente. Se você está vivendo de uma forma que não traz satisfação para você, é porque você tem que mudar o seu pensamento, você tem que transcender aí, encontrar outras formas de trabalhar, tá? Encontrar outro rumo para você alcançar esse sucesso. E lembrar que o sucesso se faz na caminhada. Esse bem-estar deve ser valorizado, construído, encontrado na caminhada, não no objetivo, tá? É isso, eu acho. Vamos ver o que que o tarô vai falar pra gente, se tem a ver com isso ou não, tá? A gente vai saber. Eu vou tirar, essa tiragem da semana eu faço mais estruturada, né? Eu faço energia, desafio, melhores atitudes e conselho. Eu tiro uma carta para resposta e três para contextualizar, tá? E a gente vai linkando e formando uma história. Então, no começo, se parecer que não tem muito a ver com você, fica até o final, que a gente monta uma história com todas as cartas, tá? No final, eu vou tirar com outro oráculo, outro tarô, 5 cartas para mostrar o panorama aí da semana e mais um conselho de um outro oráculo que eu tenho aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos tirar a energia do virginiano nesta semana que vai se iniciar, a terceira semana de novembro. Vamos lá. 3 de paus. Vamos tirar 3 cartinhas aqui para contextualizar. O imperador, a força e 6 de espadas. Bom, gente, a sua energia é de expansão, né? A sua energia é de alguém que está olhando ali para o horizonte e pronto para começar uma nova jornada, né? É uma carta que fala muito sobre olhar para o horizonte, olhar para o futuro. Não é exatamente o planejamento, é alguém que já passou dessa fase do planejamento e já está ali se preparando para dar o primeiro passo, né? Mas ainda assim é em direção ao novo, em direção àquilo que você acredita que vai expandir a sua vida, tá? Você está nessa energia de começar, né? De iniciar uma caminhada, tá? A gente vê aqui que ou você está fazendo isso com muita determinação, você está muito determinado a fazer, ou o tarô está te pedindo isso, tá? A tua energia tem que ser de força e determinação. Nós temos o imperador e a força juntos. São 2 cartas de muita força, de muita determinação, como eu estou dizendo. O imperador é o imperador, né? A autoridade. É a pessoa que manda, a pessoa que sabe o que quer, que tem a visão ali. Ele tem um império, ele construiu um império, ele é uma pessoa muito firme, né? E a força te pede força, principalmente nesse cenário aqui que eu tô enxergando junto com o imperador, falando do 3 de paus, ele tá realmente pedindo força, controle emocional, né, inteligência emocional,
Essa carta fala muito de autocontrole, mas a gente está junto com o imperador é alguém centrado, né? Então parece que você tá nessa energia ou vai entrar nessa energia de determinação de fazer esse movimento. E a gente vê que esse movimento é algo que você faz porque você está saindo de uma fase conturbada, tá? Então talvez você viveu uma fase aí de confusão, de conturbação, de problema, de preocupação, e você escolheu sair, deixar esse tumulto para trás e ir para outro lugar, para outro, procurar águas mais calmas, tá? E talvez você esteja justamente nesse período, né? Você está buscando águas mais calmas, olhando para o futuro, para o horizonte, ali seguindo para onde você agora acha que é melhor para você, com muita determinação, muita coragem. Também a força fala de coragem, tá? E se você ainda não alcançou essa coragem toda, essa força toda, você vai alcançar porque essa é a tua energia da semana, tá bom? Vamos lá, tirar, vamos ver que ele pode estar falando. E olha que engraçado, né? A gente estava falando de alcançar o sucesso nessa carta aqui, né? Então dá para ver que você está olhando para o horizonte ali, com determinação, querendo ir para um novo lugar, um novo momento, para alcançar aí o seu sucesso, né? Vamos ver agora o desafio, que a gente vai entender melhor essa história. Vamos lá, desafio da semana do Virginiano. Vamos lá. 9 de espadas, 6 de paus, 10 de espadas e 7 de paus. Me parece assim, ó, esse é o seu desafio, né? Então me parece que você viveu um momento de muita preocupação, né? De muita insônia, de muito problema, que a gente viu que é o que você está deixando para trás, né? Que talvez tenha te causado muita dor, mas que também você está pondo um fim, né? Você está falando, chega disso, não quero mais, quero ir para outro lugar, quero expandir, quero mudar, quero, né? Quero mudar minha energia, chega disso, vou embora, vou deixar tudo isso para trás para viver algo novo, para alcançar o meu sucesso. E a gente vê, né? Essa é a tua energia, esse é o teu desafio, é deixar essas preocupações para trás, é acabar com essa fase, né? Para você alcançar o seu sucesso, que é o 6 de paus. Então, assim, o 6 de paus fala de reconhecimento, de sucesso, de conquista. Seu desafio é deixar toda essa dor para trás, toda essa conturbação para trás. Ai, caiu. Toda essa conturbação para trás e alcançar aquilo que você quer alcançar. E para isso, ó, uma carta de determinação. A gente falou do imperador e da força, e essa carta aqui fala muito da defesa, da luta por aquilo que se acredita, do insistir, do persistir, do não desistir, né? Do se defender, do impor limites, né? Então, o que está mostrando aqui? O seu desafio é você deixar toda essa fase que você passou, toda essa fase que você pode estar vivendo agora, né, para trás, ou seja, acabar com ela, ainda que te doa, ainda que seja difícil. Seu desafio é conseguir acabar com ela para você conseguir alcançar o que você quer, o seu objetivo, o seu sucesso, né? Como a gente está vendo, né? Esse novo horizonte aí que você enxerga, ele existe, ele tá aqui, tá? A vitória aqui, mas que para isso vai requerer, como a gente já viu com o imperador e com a força, vai exigir de você muita determinação, muita persistência, né? Muita, talvez até defesa, dependendo se você estiver lidando com algumas pessoas. A gente não tá vendo nada aqui, mas às vezes a gente precisa, né? Ter se impor diante de algumas pessoas para conseguir fazer aquilo que a gente quer, tá? Então, o tarô, por enquanto, está dizendo que você está numa fase difícil ou saindo dela, né? E esse é o seu desafio, é realmente conseguir acabar com isso na tua vida para você realmente alcançar aquilo que você deseja, aquilo que é o seu objetivo, que você está vendo ali no 3 de paus, né? Que é o seu sucesso. Vamos então pedir as melhores atitudes para ver o que que ele pode dizer para gente. A gente montando essa historinha, vamos entender direito. Ele não falou aqui se é dinheiro, ele não falou aqui se é amor. Você vê que não tem carta de ouros, não tem carta de copas, né? Então é uma. Parece que tá bem geral mesmo, assim. É momentos difíceis que você tá passando no geral, tá? Vamos lá. Melhores atitudes, melhores atitudes. 3 de ouros, 2 de paus, justiça e cavaleiro de ouros. Então vamos lá, melhores atitudes, né? A gente já viu que você está passando, está querendo sair de um momento muito difícil e olhar para frente, olhar para uma outra realidade, né? Pegar o seu barquinho ali dos 6 de espadas e deixar tudo isso para trás. E realmente vai ser difícil,
porque é um desafio, saiu no desafio. E a sua melhor atitude é realmente iniciar algo novo, por quê? A gente tá falando do 3, a gente já viu o 3 de paus lá, que é a carta da expansão, do primeiro passo que você está dando no novo caminho, né? Você já deve ter planejado, mas ele está pedindo aqui para você planejar, né, essa nova construção. Ou seja, a gente está vendo aqui o 3 de ouros. O 3 de ouros é algo que você começou a construir, né? A gente pode falar aqui de dinheiro, de trabalho, mas eu tô achando que a leitura está bem aberta, então é algo que você quer construir, que é diferente daquilo que você está vivendo, que você vai precisar planejar direitinho, que eu acredito até que você já tenha passado disso aqui, tá? Pela energia que a gente viu, tá? E aí, o que que ele te pede? Ele pede para você ir com constância, devagar, é um investimento que você está fazendo, seja de tempo, de energia ou de dinheiro, é um investimento. Vai devagar, vai testando o aonde você está pisando, porque o Cavaleiro de Ouros fala disso, né? A gente caminhar devagar e com constância, com firmeza, né? Mas é um cavaleiro que ele só vai para aquela direção que tem mais garantia, né? Por isso que ele te pede também para planejar, para você ir para um lugar já certeiro, mas devagar. Vai ser uma construção lenta, mas que vai te gerar resultado. Então, a sua melhor atitude realmente é seguir para esse caminho que você já está vislumbrando lá na tua energia, que você já tá na tua mente isso aí, você já está querendo ir. Mesmo que você ainda esteja no problema, já tem na tua mente ali para onde você quer ir, você já está pensando nisso e o tarot está te falando que a melhor atitude é planejar, ir com constância e devagar, porque a sua melhor atitude realmente é construir isso novo aí que você está pretendendo construir. A gente também tem a carta da justiça, tá? A carta da justiça, ela fala muito de equilíbrio, de colher o que você planta, né? Porque é uma carta de kármica, então aquela coisa da causa e consequência, né? Mas me parece também que isso tá te mostrando que você precisa ter muita clareza, né? A carta da justiça é uma carta clara, uma carta imparcial, uma carta de análise também, né? Afinal de contas, você vai julgar algo, né? A justiça, né? Então, ele te pede planejamento, ele te pede clareza e equilíbrio, e ele te pede constância, são as melhores atitudes para você construir aquilo que você quer, tá? Então, essas são as melhores atitudes. A gente vai pedir o conselho que complementa isso, né? Porque isso não deixa de ser um conselho. Vamos pedir, vamos ver aqui o que que o tarot pode dizer pra gente de conselho para vocês aí, pra gente entender um pouquinho melhor. Mas ele tá dizendo vai, tá? Sua melhor atitude é realmente fazer esse movimento. Então, ó, Rei de Copas e 3 cartas aqui para contextualizar. 9 de Copas, Pajem de Ouros e Mago. Gente, olha aqui o que ele tá falando para você. Vai, né? Vai que vai. Desculpa, gente, tive que dar uma pausa aqui. Mas vamos lá. Deu aqui um conselho. Rei de Copas com essas 3 cartas lindas aqui, que é o 9 de Copas, o Pajem de Ouros e o Mago, tá? Então a gente vai falar aqui, o Rei de Copas. O Rei de Copas é o rei maduro, né? É o rei dos sentimentos, mas dos sentimentos maduros. Ele fala de maturidade, tá? Então eu imagino que o conselho aqui é seja maduro ou faça esse movimento de uma forma madura, ou seja, bem planejada, bem pensada, né? Em direção àquilo que realmente vai te trazer uma satisfação emocional, né? Porque o rei de copas, ele tá muito bem com os sentimentos dele, né? É um rei maduro, tem maturidade emocional, né? Então, além de você fazer esse movimento com maturidade emocional, porque aqui a gente tá vendo o conselho, né? Você também talvez tenha que fazer esse movimento já nessa sensação de que essa ideia tá, eu já pensei muito e ela tá bem madura para mim, tá? Tá bem, assim, bem traçada na minha cabeça, né? Então a gente vê que você fazendo você seguindo o conselho de fazer as coisas com maturidade, né? Indo atrás do seu desejo realizado, né? Iniciando realmente uma nova caminhada, num novo projeto, num novo momento, né? Seja lá o que você está iniciando, que você esteja planejando no seu 3 de paus, né? Você tem toda a capacidade de fazer. Então ele está te mostrando, conselho, você tem toda a capacidade de fazer porque você já é maduro o suficiente, ou faça o que você precisa fazer, mas faça com maturidade, né? A gente vê, faça o que você precisa fazer, você tem a capacidade de fazer, de iniciar algo novo, isso vai te trazer satisfação emocional, isso é um desejo realizado, 9 de copas, é uma carta de extrema satisfação emocional. Então dá para ver também que talvez seja um problema emocional, né? Porque tá muito aqui como conselho daquilo de
fique bem com você, né? Ainda que envolva trabalho, parece que é uma coisa muito ligada à outra, sabe? É você trabalhar com algo que realmente traga satisfação, porque você estava muito infeliz no que você fazia, né? Mas também pode falar de relações aqui, tá? De qualquer forma, você está numa fase ruim, é um desafio para você sair dessa fase, tá? Mas você já está vislumbrando, já está na energia de olhar pro horizonte, como a gente viu no Três de Paus. E aí o tarot fala: planeje, faça com clareza, faça com constância e construa aquilo que você quer, haja com maturidade, né? Mas vá atrás daquilo que te traz satisfação emocional. Você tem capacidade de construir essa nova jornada. É isso que ele está falando como conselho, pegando aqui as melhores atitudes e conselho, tá? Eu vou pegar esse outro tarô agora para a gente tirar 5 cartas na sequência para ver se ele complementa alguma coisa, traz alguma outra informação. Eu vou tirar de forma livre aqui. Às vezes ele só reforça, né, o que a gente já viu, às vezes ele complementa. Vamos ver o que ele vai falar aqui pra gente. Vamos lá. 10 de espadas, a gente viu 10 de espadas no desafio, né? 9 de copas, a gente viu 9 de copas no conselho. Rei de paus, a torre e 7 de espadas. Nossa, que complexo aqui, hein? O que eu tô vendo aqui? Primeiro de tudo, né? O rei de paus com 9 de copas me parece você nessa energia de determinação, de coragem, né? Para agir de acordo com aquilo que é o seu desejo, né? Para agir, para alcançar o seu desejo. Eu tô vendo aqui que para você fazer esse movimento, e talvez por isso saiu o desafio 9 de espadas e 10 de espadas, a gente viu, né? O desafio antes, eu vou pegar as cartas aqui. Saíram essas cartas aqui, ó. 9 de espadas, 10 de espadas, 7 de paus, falando que você vai ter que brigar, né? Mas que você vai sair vitorioso, né? Se você agir dessa forma, porque isso é o desafio. Aí a gente vê quando a gente tira aqui que você é determinado a realmente alcançar o seu desejo, mas que realmente vai ser um movimento muito desafiador, tá? Talvez exija de você uma estratégia muito bem elaborada. A gente viu o planejamento, né? A gente viu pensar bem, a gente viu ir com constância e devagar. Então, você precisa de uma estratégia realmente para fazer esse movimento, mas realmente vai ser desafiador, porque parece que o que você vai deixar para trás é algo que realmente vai te doer muito deixar para trás, ou vai doer em alguém, porque vai haver uma desestruturação, né? Vai ser um desabamento, um choque, né? Talvez as pessoas ao seu redor não esperem, talvez você tenha que fazer uma grande destruição ali no seu estilo de vida, em como você vivia para poder recomeçar, né? De qualquer forma, é uma coisa muito difícil de você fazer. A gente tá vendo aqui, ó. 10 de espadas com a torre não é brinquedo, não. É um negócio pesado, tá? Então, mas o tarot tá dizendo que esse é tão pesado que isso se torna o desafio principal, porque se você estivesse olhando para o horizonte, 3 de paus, deixando uma fase tumultuada, a gente viu aqui a energia, né, do imperador e da força, que é coragem, determinação. Se fosse uma coisa só de eu desejo, eu tenho coragem, determinação e eu vou, você já teria ido, provavelmente. Talvez você né, ainda esteja nesse movimento de buscar algo que te traga satisfação, né, que te traga esse recomeço, justamente porque você não conseguiu ainda deixar para trás o que você precisa deixar para trás, porque você vai precisar destruir alguma coisa aí que vai gerar dor, tá? Ou o seu movimento vai causar desestruturação de algo, tá? Então a gente não sabe o que é. Pode ser assim, sei lá, você vai terminar um relacionamento e vai embora? Pode ser. Você vai desmanchar um negócio que era muito promissor, vai vender, vai embora, vai destruir tudo, sei lá, pode ser também, né? Você de qualquer forma vai fazer uma coisa que vai assim abalar as estruturas daquilo que você vive hoje, tá? Não fala diretamente aqui de outras pessoas, mas a gente não vive sozinho, então obviamente que talvez isso mexa também com outras pessoas, envolva né, causar dor em outras pessoas. Pode ser também por isso ser tão desafiador. E ele te pede planejamento e estratégia para poder fazer isso da forma melhor possível, mas de qualquer jeito te mostra que muito determinado a alcançar aquilo que você deseja, né? Então, tô achando que você tá entrando nessa energia aí do imperador, da força que a gente viu na energia, para superar esse desafio que realmente é um grande desafio, tá? Bom, vou pedir mais um conselho aqui. E olha aqui, a gente falou, ó, transcenda, né?
Transcendência, realmente assim, torre com 10 de paus para ir para um novo caminho é transcender qualquer coisa, tá? Realmente, ó, e alcance seu sucesso, era o teu conselho, né? Dê um jeito aí, planeje direito para você superar esse desafio e transcenda. Vamos ver aqui o outro conselho do Oráculo da Lua, para a gente fechar aqui, ver o que que ele pode falar para a gente disso aí. Vamos lá, conselho da semana para o Virginiano. Um problema pessoal encontra uma resolução. Sabe que tá me batendo isso? Esse 10 de espadas, essa torre aí, é difícil, mas você vai resolver, tá? E dá para ver que talvez seja realmente pessoal e não profissional, né? Talvez até seja uma mudança profissional, mas que vai abalar a sua vida pessoal, essa mudança, né? Pode ser também, mas ele está dizendo, encontra uma resolução, né? Então, ainda que seja difícil, você está resolvendo, você vai encontrar saída, você vai conseguir fazer esse movimento, até porque a gente viu que a sua energia da semana tem ali o três de paus, mas com a coragem e o imperador juntos, né? Fazendo o movimento do seis de espadas, que é sair do momento tumultuado para o momento de mais tranquilidade. Então, acho que vai dar tudo certo, virginiano. Espero que dê. Se ressoou com você, por favor, comente. Se não ressoou, é aquilo lá, tá tudo certo. Me chama pra gente fazer uma tiragem individual. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no vídeo, dar um joinha, hypar qualquer coisa aí pra me ajudar, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima.